A primeira participação nos Ídolos foi há 10 anos. Para si foi há mais ou menos tempo? Exatamente, é totalmente diferente. Já tive a oportunidade de tocar na Suíça, em França, e sinto mesmo uma energia diferente. Aquela saudade, a nostalgia no ar. Sentimento de pertença, de que eu sou deles, sou um produto do país deles, e é muito bom sentir essa energia. Os imigrantes são um público com características especiais. Estou sempre a fazer coisas. A minha vida é planear planos B. Tenho de parar um pouco e fazer novas canções. Tenho duetos em fila de espera. Trabalhei recentemente com a Ana Bacalhau. Há muita coisa que tenho guardada e espero lançar este ano. No final, no verão, poderei começar a lançar as bases do novo disco e anunciar as datas de 2020. Depois desta turnê espero ir pela Europa cantar para comunidades portuguesas. Sim, canto músicas que fazem parte da minha vida. O concerto é livre, não tem guião. Para mim é um conceito muito libertador. São diferentes. Não sinto que sejam mais difíceis ou mais fáceis. Tive de fazer tudo de novo. Tive de repensar as músicas quando já estava tudo automatizado. Era só chegar a palco e estava 1 hora e tal planeada. Tive de começar uma nova estrutura. Pensar num novo setlist para o concerto. Estou ali 1 hora e meia em cima do palco, por vezes a falar, a cantar covers que marcaram a minha vida. Por isso é um desafio completamente distinto do que tenho vindo a fazer e as pessoas sentem isso, sentem uma magia diferente. Tenho tido um bom feedback, acho que as pessoas se sentem mais perto de mim. Estes concertos mais intimistas são um desafio maior. Foi o final de um ciclo de 4 anos de concertos ao ar livre, nunca parei. E iniciei este ciclo dos concertos acústicos. Vai ser um ano de auditórios. Pela primeira vez vou estar praticamente sozinho em palco, sem grandes artifícios. Tenho apenas algum cenário que simboliza o abrigo. Referiu que foi o fecho de um ciclo. Que ciclo foi esse? Ia com o sentimento de dever cumprido. Deu muito trabalho. Criámos cerca de 8 versões de DVD. Foi muito trabalhosa também a parte do áudio. O ambiente que se vivia na sala era de aplausos, cantorias, um coro, uma energia muito vibrante. Quando saiu de lá, o que é que lhe ia na cabeça? Nunca vou conseguir ver um concerto frente. Sou o ator principal e nunca vou conseguir sair para me ver diferente. Por isso, parecia mesmo que estava na plateia e de facto é uma nostalgia imensa. De certa forma, esse ciclo já fechou. Foi tudo uma novidade para mim vê-lo estrear no cinema.
Foi uma enorme surpresa perceber que era o que as pessoas que estavam à espera. Há muito tempo que me pediam. Sabiam que tinha filmado os concertos. Foi muito bem recebido. Esteve no top 1 durante 3 semanas. Agora é uma peça de coleção que faz parte da casa das pessoas. A experiência de ver os concertos naquele ecrã, para mim também foi ótimo. Foi a primeira vez que me vi no grande ecrã. Falámos em dezembro, no lançamento do DVD dos concertos no Coliseus e da revista. Como foi o feedback do público? Viveu ano passado um dos momentos mais frágeis da sua carreira, com a participação no Festival da Canção, que abandonou após ser acusado de plágio. Falou-nos dessa decisão, tomada com os pés assentes na terra, e dos passos que o trouxeram à ribalta. Dez anos separam o jovem algarvio que atuava em bares do músico Diogo Pissarra. Ainda que se sinta o mesmo, o percurso fala por si. Sob o mote da nova fase profissional que vive, viajamos no tempo e recordamos onde tudo começou. Passou uma década desde a sua primeira participação no Talent Show da SIC Ídolos, programa que veio a vencer 3 anos depois, em 2012, numa nova edição. Em dezembro de 2018, Diogo Pissarra fechou um ciclo profissional com o lançamento do DVD com imagens dos concertos nos Coliseus do Porto e Lisboa. Após 4 anos de concertos ao vivo, o cantor está agora dedicado a atuações acústicas. Em cima do palco, a sós com o público. Já nem me lembrava da primeira participação. Foi a segunda, em 2012. Mudou tudo. Tanta coisa já aconteceu, tantas pessoas que já conheci, tanto que já viajei e parece que foi tudo num ano. Nunca imaginei ir àqueles castings e hoje estar aqui, fazer a minha música. Não sei o que pensar. Faria tudo de novo. Faz parte da experiência receber ou não, ser eliminado. A pessoa que sou hoje também se deve a essa parte menos boa do percurso. Foi a minha aprendizagem. Por um lado deixa saudades, por outro é um alívio porque já passou. A segunda vez que concorreu, em 2012, foi porque o família o escreveu. Chegou a dizer que foi levado por essa confiança dos seus pais e o que é certo é que acabou por vencer. Que sonhos e que medos o preenchiam? Acho que não tinha tantos sonhos como os meus pais tinham. Tinha só o sonho de tocar para a família, em bares. Era o meu objetivo a curto prazo. Nunca pensei em pisar palcos gigantes. Vivia no meu casulo e não pensava em sair. Acho que é importante vivermos rodeados de pessoas que nos fazem ter uma perspectiva maior. Não sei se sentia medo. Nunca me veio à cabeça. Simplesmente fui na maré. Como é que o jovem algarvio, que
vinha de uma família sem historial artístico, se viu num programa com tamanha exposição? Essa é a pergunta que faço todos os dias. Quem sou eu? Um rapaz do Algarve que tinha tudo para não dar certo. Seja por não conhecer ninguém no meio, seja pelos pais serem pessoas anónimas, as coisas foram se construindo. Nunca tive um plano. Foi sorte com muito trabalho à mistura. Sou muito trabalhador e muito persistente. A participação ou mesmo a vitória num talent show não assegura uma carreira na música. O que é preciso para vingar? Nunca sei explicar. Há pessoas mais talentosas do que eu, mas não sei o que aconteceu a meio do caminho. Não sei o que aconteceu de maneira diferente comigo. Todos tivemos oportunidade de lançar um disco, estudar em Londres. Não sei se o facto do meu estilo musical ser mais comercial ajuda. De certa maneira, o público espera uma estrela pop. Mas noutros aspectos não sei onde seremos diferentes. Acho que o que mudou em Portugal é a valorização da música portuguesa. O aparecimento de produtores, agências, que puderam ajudar estes novos concorrentes. No meu caso foi a Universal. No caso do Fernando, Daniel, foram produtores. Antigamente não havia tanto esta valorização. Quando acabei o programa, não havia mesmo ninguém para me ajudar. Ninguém para me dar um conselho. Desde 2012 a 2015 estive 3 anos praticamente sozinho a trabalhar no meu quarto a fazer música. De repente surgiu o Fred Ferreira, produtor, que aceitou o desafio de me ajudar nas canções. Já tinha as músicas feitas, só precisava de um rumo para elas. Veio mudar tudo. É isso que muda no final de um programa, ter alguém que nos ajude. Em que o mundo do espetáculo desiludiu e surpreendeu. Desiludiu-me pela falta de ajuda. Tive de ser muito autónomo e autodidata. Foram 3 anos um pouco difíceis. Tentei estar sempre presente, a lançar covers ou a ir a alguns eventos, e realmente foi o que me salvou. O que me surpreendeu foi neste processo, com o Fred, conhecer pessoas que admirava e que me deram conselhos, como é o caso do Carlão. Surpreendeu-me imenso o apoio de muita gente. Não houve preconceito por ser de um programa de televisão. Essas pessoas receberam-me de braços abertos. A Universal também, durante 3 anos nunca desistiu de mim. Somos unha com carne. Houve muita coisa má e boa. Cada artista é um mundo. Hoje, pelo imediatismo, estamos mais determinados em ganhar a corrida do que em fazer prevalecer a essência. Pode vir a tornar-se numa crise. Parece uma corrida, uma competição, em que não há nada para ganhar. Tento sempre pensar com calma no que quero fazer na minha vida, porque às vezes a pressão pode fazer-nos ceder.
Muitas pessoas a querer lançar muitas músicas, toda a gente a querer ser mais da moda, toda a gente a querer fazer o que se faz lá fora e eu tento pôr um travão na minha cabeça. Penso sempre, espero não me arrepender do que faço quando tiver 40 anos, espero continuar a cantar as mesmas canções. Espero estar a fazer as escolhas certas. Não sei se isto é uma crise de valores, se há vontade de aparecer. Artistas não faltam, faltam seres humanos. Há muitos produtos vazios por aí. Isto é tudo tão efêmero. Queres fazer parte das modas? Faz, mas as modas passam. Tem sido um caminho com tanto de intenso como de sólido. Quando para pensar, consegue ter a percepção de onde chegou e do que conquistou? Tente não pensar nisso porque isso é o que nos leva à loucura. Encaro a música como se tivesse 17 anos. Pegar na guitarra, brincar e ver o que sai. Quando se acaba um álbum, é quase como começar do zero. É provar novamente porque é que merece o apoio das pessoas. O ano passado viveu um dos momentos mais frágeis do seu percurso, com a participação no Festival da Canção. Acabou por desistir do concurso depois de ter sido acusado de plágio. Essa decisão deve-se ao facto de não gostar de alimentar polémicas. Claro, a minha vida nunca foi feita de polémicas nem de capas de revista. Quero ser falado pela minha música. De certa maneira, percebi que nada disso estava a acontecer naquele momento. Já nem se falava de música. A música que eu tinha feito era importante para mim. Demorei imenso tempo a fazê-la. Se tivesse percebido, a meio do processo, que era parecida com algo, tinha abandonado e tinha feito algo de novo. Dei tanto trabalho e foco que não pensei em mais nada. Foi um processo tão bom e tão bonito que depois não acabou da melhor maneira. Da maneira que estava a ser desenvolvido, achei melhor abandonar porque era a única maneira de silenciar tudo, todas aquelas energias, todos aqueles comentários, e aconteceu, foi a melhor coisa que fiz. Não foi desistir, foi abandonar. Já foi uma vitória para mim ter recebido aqueles votos do público e dos jurados. Já não me considero um miúdo, encaro as coisas com maturidade. Foi como se fosse uma música que fiz em casa, não gostei e deitei fora. A vida continua. Este senão não vai manchar nada do que eu fiz. Só me deixou mágoa no sentido em que queria representar o meu país, na Eurovisão, e trazer a taça como o Salvador Sobral, ser o Cristiano Ronaldo da música. Qualquer compositor, qualquer músico, pode passar por isto de fazer coisas parecidas. É a sina do compositor. Não. Acho que chega uma primeira experiência. Sinto que era como voltar ao Ídolos novamente, não faz sentido.
Participar uma vez já foi um risco porque poderia ter tido uma má pontuação, e isso ainda seria pior do que o que aconteceu, e ser visto como um mau compositor ou um mau intérprete. Participar de novo poderia colocar-me em risco. O meu trabalho foi bem classificado, o meu objetivo está cumprido. Voltar seria regressar a um talent show. Não preciso disso, nem quero colocar-me nessa posição, de estar à prova e ser analisado. Prefiro não passar novamente por essa experiência. Aborda nas suas canções temas bastante delicados e até pesados. Como volta, inspirado na morte de uma amiga. É cantar a dor que apazigua. Sem dúvida. É a melhor maneira de exorcizar os demónios. Escrever a própria mágoa ajuda a libertá-la. Muitas das minhas músicas falam das minhas inseguranças, tristezas, que de certa forma já libertei de mim e que agora fazem parte das vidas de outras pessoas para também as exorcizar. Vejo pessoas ao partilhar as músicas, vêm falar comigo e dizem-me que as canções descrevem exatamente o que sentem. É inexplicável. Fora as pessoas que tatuam as minhas letras. Eu próprio nunca as tatuei, quanto mais ver as pessoas com as minhas letras no corpo. Toma proporções incríveis. No momento estou a escrever no meu caderno e um dia depois está uma pessoa a tatuá-la. Tem sido tão gratificante fazer parte desta aventura que só me dá vontade de fazer mais. Apesar de muitas letras falarem de dor, tem uma estrutura familiar forte e vive uma relação feliz. Sim, sou uma pessoa muito palhaça, nada triste. A música é o meu psicólogo, é a minha maneira de deixar as tristezas todas no papel. Porque na vida amorosa e pessoal está tudo incrível. Há 4 anos, quase 5. Há momentos menos bons, como em qualquer relação. Estou com a pessoa certa, sempre soube disso. Sou uma pessoa muito difícil de apaixonar e de namorar. Começou a namorar com a Melanie Jordão, quando ainda não era conhecido. Como é que a relação resiste à exposição pública? A transição não foi difícil. A relação começou quando eu não era ninguém. Já tinha passado a fase do ídolos. Ainda assim, quando começámos já era mais que visível aquilo que queria ser. A própria Mel sabia o que viria aí assim que lançasse uma música, concertos, estar fora. Sou muito grato por tê-la ao meu lado. Outras pessoas no lugar dela não aguentariam tanto tempo ou não aceitariam que estivesse fora tanto tempo e ter contacto com tantas pessoas. Tem muitos fãs, mas sobretudo muitas fãs. Recorda-se de alguma abordagem mais caricata? Há sempre abordagens mais atrevidas, tanto de homens como de mulheres.
Há casos insólitos como mandarem em cuecas com um número de telefone escrito, tentarem beijar-me. Acho graça. Mas por acaso, em quase 5 anos de concertos, tem sido pacífico. Passa muito tempo na estrada com a sua equipa. Como é ambiente profissional? Tem mau feitio? Não, trato sempre toda a gente bem. Não existem hierarquias. Quando tratas alguém mal é porque achas que és mais alguém do que a pessoa com quem estás a trabalhar. No meu caso, não existe isso. Todos temos uma função. Quando está perante uma plateia, lembra-se de quando atuava em casa só para os pais? Às vezes, quando estou a atuar para 5.000 pessoas e eles estão lá, acho que não se apercebem do quão feliz eu sou. Eles são os meus fãs número 1, sinto que passam o dia a ouvir as minhas canções. Ouvem as primeiras versões de tudo. Cada vez mais. Têm vindo a perder a vergonha. Ao início eram mais reservados, mas hoje em dia percebem que a crítica é boa. Tem um irmão gêmeo, que trabalha consigo. Sendo tão unidos, o que é que não partilharam? O meu irmão sempre trabalhou comigo, mais na parte dos vídeos e das capas dos álbuns. Faz parte de todo o processo e espero eu que para sempre. O que é que não partilhamos? Mulheres e palco. Já manifestou a vontade de ser pai? É um sonho que gostava de realizar em breve? Não sei, depende da natureza. É um desejo nosso, até mais meu. Sinto que a nossa vida está estável. Sinto que se demorar um ano, o público não me vai abandonar. Por isso consigo pensar na minha vida pessoal neste momento. Neste caso, na nossa. A nossa casa, a nossa estabilidade construída ao longo destes anos, e agora o próximo passo seria criar um novo ser.